Estamos começando mais um programa Cidadania. A vida dos criminosos foragidos deve ficar mais difícil daqui em diante. O Conselho Nacional de Justiça criou o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que deve ser implantado ainda neste segundo semestre de 2011. Para falar sobre esta iniciativa, que vai integrar as polícias de todo o país, Cidadania recebe aqui no estúdio o Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado, especialista em tribunal do júri, criminalista. Seja bem-vindo, doutor Bernardo. Olha, muito obrigado da oportunidade que vocês me oferecem de poder participar desse programa, de tanta aceitação popular, que merece todos os aplausos à iniciativa. Muito obrigado, doutor Bernardo. Como surgiu a ideia dessa iniciativa? Criar um banco de mandados de prisão único para todo o país. Olha, eu acho que o país já vem de algum tempo essa parte, tendo grandes problemas, porque, só para você ter uma ideia, um mandado de prisão expedido no Rio Grande do Sul dificilmente seria cumprido em Goiás, seria cumprido em Mato Grosso do Sul, porque não há uma comunicação, a polícia não tem a comunicação. Ela, para descobrir que determinado elemento praticou um crime, ela fica à mercê da informação do próprio preso dizer, não, eu pratiquei um crime. Isso se deve exatamente a quê? Porque os computadores já estão ligados, bancos já estão interligados a toda uma rede de comunicação eletrônica. Se deve a quê? É um problema político de um Estado com o outro ou da polícia dentro de uma polícia? Eu acho que de uma integração. Falta de integração. Falta total de integração. Eu parabenizo muito a medida do Conselho Nacional de Justiça, porque eu acho que é uma medida que vem somar e resolver um grande problema que existe. Então, como eu falei, por exemplo, os mandados não são cumpridos, há muita dificuldade de comunicação. Às vezes você não precisa nem falar o exemplo que eu digo em relação a outros estados. Às vezes eu cito de São Paulo, às vezes com uma cadeia do interior. Em relação a São Paulo, às vezes ela não tem comunicação, ela não fica sabendo que o preso. E depois há um outro problema muito grave, é o problema da prisão dos homônimos. Então é homônimo de nome, tem a semelhança parecida. Aí tem que se procurar o nome do pai, o nome da mãe para fazer... E agora o que vem de bom é o seguinte, essa medida vai propiciar fazer um novo cadastramento, revisar todos esses mandados de prisão que existem, que a maioria já está prescrito, a maioria tem mandados de prisão, que o preso já foi preso, já cumpriu a pena e continua no cadastro existente como ele sendo procurado. E eu acho que essa medida do Conselho Nacional de Justiça... vai beneficiar o outro lado também, né? Muito. O apenado que já cumpriu seu tempo. Porque esse cadastro ele vem muito completo. Além do nome, vem a filiação completa dele, fotografia, vem dados e características pessoais, tipo tatuagem, sinais de nascença, cicatrizes. Quer dizer, ela vai tornar a coisa muito difícil de haver um homônimo. Foi criado um formulário específico, então? Foi. Unificado? Foi. Os tribunais de todos os países, de cada estado, têm o prazo de 6 meses para informar esses presos, esses mandados todos de prisão, e aí será uma coisa só. Você consultará em Brasília, da mesma forma que você está aqui consultando no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte. E foi criado também um software específico, um programa de computador específico para isso ou não? Não houve Sim, necessidade? Há toda uma integração desses dados. Via computador, tem um software novo, de forma que a polícia tem um acesso rápido a uma informação. Agora, isso parece que vai estar ao alcance também do cidadão comum, né? Vai estar aberto na internet. Né? Eu guardei um pouco para falar, porque essa, para mim, eu acho que é a coisa mais fantástica. Como é que vai funcionar Se a minha memória não falha, é a primeira vez que um órgão do Poder Judiciário toma uma medida popular e democrática. Porque o povo reclama muito da impunidade, que ele tem a sensação de impunidade. Com esse cadastro, ele simplesmente, qualquer do povo, acessa a internet, acessará esse cadastro. Se ele tem um vizinho, ele tem uma pessoa... De quem ele desconfia. De quem ele desconfia, que está criando problema no bairro, ele em 2 minutos, ele acessa, ele descobre essa pessoa. Se ele é criminoso, ele tem o poder de ligar, sendo totalmente sigilosa a ligação, e denunciar. Eu acho que isso vai gerar um
uma tranquilidade muito grande à sociedade. Principalmente, eu acho que vai diminuir muito a sensação de impunidade. Agora, qual será o custo financeiro disso? Olha, já pode ter uma ideia? Se nós colocarmos frente a frente custo versus benefício, eu desconheço o número, mas eu te digo que será uma coisa relevante demais à sociedade. Qual é a realidade hoje? O senhor falou que um mandado do Rio Grande do Sul, no Nordeste, por exemplo, dificilmente seria cumprido. Não há comunicação. Eu cite alguns casos, por exemplo, de memória. Assim. Olha, eu atuei há poucos dias atrás num caso que o rapaz foi preso, é um caso de homônimo, certo? Ele tinha o mesmo nome do que um parente distante dele, mas o nome era integral. E uma coincidência, a filiação era igual, certo? Então ele foi preso. Ou seja, pai e mãe também homônimos. Homônimos. Ele ficou preso. Vamos ser verdadeiros. A cadeia hoje eu acho que é a pior coisa que existe. Porque o sistema carcerário está tão sobrecarregado, as coisas estão tão difíceis dentro do presídio, que você pôr uma pessoa, um chefe de família, dentro de um presídio, você acaba com a vida da pessoa. O Conselho Nacional de Justiça ele está aparelhado para operacionalizar esses softwares, essa operação eletrônica, digamos assim? Creio que sim. Ele está muito bem fundamentado dentro daquele fundamento que é justamente o Cadastro Nacional. Eu acho que o Conselho está muito bem preparado para gerir e fazer funcionar. Agora, vamos pensar também do outro lado e não colocar apenas na burocracia, na disputa de poder, o obstáculo maior que, historicamente, essa medida vem sendo colocada. Exato. De onde partem as resistências a que ocorra uma medida como essa? Seja posta em prática, melhor dizendo. Olha, a priori, eu sou franco para você, eu não consigo identificar. Porque, normalmente, as coisas que emperram, elas não aparecem à prima face, certo? Então ela vai aparecer no final para a coisa não funcionar, mas a primeira face ela dificilmente aparece.